Oi, a gente é do nono ano B, do grupo 4. Meu nome é Evelyn. Meu nome é Isadora. Meu nome é Isabela. Meu nome é Carolina. Meu nome é Tomás. E a gente está aqui para apresentar o trabalho da FEClasse. Os materiais que a gente vai precisar são um isqueiro, uma vela que a gente já grudou no prato e um cubinho que a gente fez de papel vegetal para colocar assim em cima, para a gente ver a intensidade. O primeiro passo é acender a vela. Depois eu vou cobri-la com o cubinho e ver onde está com mais intensidade. Bom, a nossa conclusão é que como a chama ilumina todas as direções igualmente, então a nossa gazela estava correta. A gente está fazendo o experimento 2, cuja a pergunta norteadora é em que direção a chama da vela emite mais calor? A nossa hipótese é de todas as direções. Tem outras direções também, tem da direita, esquerda, em cima, embaixo. A gente vai testar todas e comprovar ou não que a nossa gazela está correta. Para isso eu vou mostrar para vocês a lista de materiais. A gente fez algumas alterações. Por exemplo, a gente tinha falado sobre uma pinça de madeira, mas a gente viu que uma pinça de gelo ou uma pinça de metal especializada para pegar gelo é uma melhor ideia. A gente acoplou ela num copo de vidro com fita adesiva para que ela ficasse na altura da vela. Aí nós cobrimos com o plástico, porque ele é inflamável, mas ele inflama mais devagar do que a toalha de tecido. Aí a gente colocou a caixa de papelão como suporte e acoplamos a vela ao pires. Também temos outros improvisos que vamos utilizar como suporte. E o isqueiro. Para começar, a gente vai fazer o passo 1. Que é acender a vela. E vamos começar colocando gelo na parte de baixo da vela. A gente vai ir um pouco mais para a lateral, mas está embaixo da chama. Então, vamos comprovar primeiro a parte de baixo. Pode acender. Para isso, agora a gente vai colocar o gelo aqui. A gente já iniciou o cronômetro para ver quanto tempo o gelo leva para derreter de baixo. Essa é a continuação do experimento 2. A gente teve que reformular o experimento porque 3 coisas deram errado. Primeiro, que a distância do gelo não dava para ser medida exatamente. E segundo, que além disso, a água que derretia do gelo fazia com que a vela desgrudasse do pires. A terceira coisa foi que os tamanhos dos gelos eram irregulares, então não tinha muito bem como medir isso. E aí, depois que a gente reformulou, a gente teve a ideia e também de pesquisar na internet, de pegar o papel manteiga e ver em que parte fica mais preto, que aí seria da onde vem mais calor. A nossa H0 seria que o calor vem igualmente em todas as direções. E aí a gente vai tentar provar isso agora para vocês. Para esse experimento, a gente vai precisar de 4 materiais principais. Primeiro, a gente vai precisar do papel vegetal. A gente vai usar fita adesiva para colar nos lados e um barbante para poder usar como servir de suporte. alça. A gente vai também usar o pires, a vela e um isqueiro para acender a vela. Certo. O primeiro passo é acender a vela. Deixa para você. Tá. Depois da vela acesa, a gente vai pegar o papel vegetal e colocar perto da chama, mas não encostando para que ele não queime. Bom, a gente viu o papel vegetal e como queimou mais na parte de cima, a gente conclui que a parte que a chama emite mais calor é em cima, fazendo assim a nossa H0 errada. O experimento 3 precisa dos seguintes materiais. A gente vai precisar de um copo de vidro, uma vela que a gente já prendeu no prato e um isqueiro. Certo. E a pergunta norteadora desse experimento seria? A gente vai ter que descobrir se a chama da vela consome ar ou não.
A gente acha que sim, então a nossa H0 é que a vela consome ar, a chama da vela consome ar, e a H1 é que a vela não consome ar. Para provar que a gente está certo, que a nossa H0 é correta, a gente vai começar com o primeiro passo desse experimento, que seria acender a vela com isqueiro. A gente agora vai cobrir a vela para impossibilitar a chegada de ar na chama. Se a vela apagar, significa que sim, que ela consome ar, mas se ela não apagar, significa que a chama não consome ar. Então agora vamos testar isso. Como a chama da vela apagou, a gente pode comprovar que a chama da vela consome ar. Então a nossa H0 estava correta. Oi, a gente vai fazer o experimento número 4, cuja pergunta norteadora é: De onde vem o ar que alimenta a chama? a nossa hipótese é que vem de todas as direções, mas pode vir só de cima, só de trás, da esquerda à direita e por assim vai. A gente não vai falar todas porque são muitas, mas a gente vai testar todas. Os materiais que a gente vai precisar são pedaços de papelão, um copo, uma vela, um isqueiro, uma fita adesiva, uma tesoura para cortar fita adesiva e um pregador que a gente substitui a pinça de laboratório que a gente não conseguiu achar. O primeiro passo é acender a vela. Depois usar o pregador para pegar a vela. E aí a gente vai prender tudo isso no copo. Agora a gente vai usar os pedaços de papelão para ir tampando cada parte da vela. Então, a gente estava fazendo nosso experimento e ele não deu certo porque a chama da vela não aumentou, nem diminuiu e não apagou também. A gente elaborou um outro experimento e vai mostrar ele agora. Os materiais que a gente vai precisar para fazer esse experimento são Um isqueiro, uma latinha cortada, um alicate pra gente amassar aqui pra conseguir pegar ela, um copo e uma vela. E não precisaria do copo se a vela fosse alta. O primeiro passo é acender a vela. E agora a gente vai ver o tamanho que a chama tá. Depois Apenas crescer. a gente vai levantar a latinha. Então, a gente tampou as laterais com a latinha e aí a chama diminuiu, mas ela não apagou porque a gente não tampou aqui em cima, e aqui em cima está aberta ainda. Então, a gente concluiu que a nossa hipótese estava correta. Os materiais que a gente vai precisar são uma pinça de metal, um termômetro De laboratório. um isqueiro e uma vela que a gente já colocou no prato com a cera. E a gente também vai precisar de luvas, um cronômetro, papel e uma caneta só para anotar. Primeiro passo, a gente vai ter que ligar a vela com o isqueiro. Tá, depois de ligar a vela, a gente vai colocar a pinça em cima da chama da vela. E cronometrar. A gente vai deixar 30 segundos. Vai. Agora a gente vai colocar o termômetro em cima da pinça de metal para ver se a temperatura sobe.
gente estava medindo a temperatura e deu 62 graus na parte de cima da chama da vela. Bom, agora a gente vai ter que colocar a pinça na parte do meio da chama. E cronometrar. E cronometrar. 30 segundos. Colocar o termômetro de novo na pinça para ver quanto que... A gente mediu e deu 80 graus Celsius no meio da chama. Agora a gente vai ter que pegar a pinça de novo e colocar na parte de baixo da chama da vela. E cronometrar. Aí agora a gente vai colocar no termômetro de novo para ver quantos graus tem. E a chama embaixo, fala. Deu 85 graus Celsius. Nossa hipótese inicial era que não há regiões da vela em que emitem mais calor, mas com o experimento a gente chegou à conclusão de que a parte inferior tem mais calor do que todas, então A nossa H1 então a gente estava certa. errado. E a nossa H1 estava certa. E a nossa H1 estava certa, que é que Na vela tem tem regiões que emitem mais calor do que outras.